Bom, pessoal, então, dando seguimento aqui no nosso curso aí de História do Cristianismo, então hoje nós vamos entrar no tema, né, da lei mosaica, né? Então a gente, nas últimas aulas aí, falou sobre a introdução do Antigo Testamento, a gente falou sobre os patriarcas, né? Os patriarcas, inclusive, nós dividimos aí em duas etapas, fizemos patriarcas 1 e 2, onde a gente fez aí o início de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, e o Patriarcas 2 foi de 12, capítulo 12 ao capítulo 50, falando provavelmente dito da vida, né, história e vida dos patriarcas mesmo, Abraão, Jacó, Isaac, Jacó e seus 12 filhos, né? E aí então nós terminamos a última aula. Vou só fazer uma pausa rapidinho. Quem tiver com o microfone aberto aí, pessoal, puder mutar, fazendo um favor, só para evitar alguns ruídos aí durante a aula, tá bom? Então vou continuar aqui. Então a gente terminou com a história dos patriarcas já no Egito, né? Então a gente falou que houve ali o encontro de José com seus irmãos e Jacó, e todos foram para o Egito para serem sustentados ali por José, por conta de uma grande fome que tinha acontecido, vindo sobre a região ali onde eles estavam em Canaã. Então eles vão, né, se mudam, perdão pelo ruído aí, eles se mudam, né, para o Egito, e lá ficam e moram ali de forma permanente, né, até que passa bastante tempo. Nós terminamos a última aula ali, e a última aula termina nesse momento, e ela já puxa o gancho para essa aula de hoje, que nós vamos falar sobre a lei mosaica. E só fazendo uma introdução aí, né, a lei mosaica ela se estende do livro de Êxodo a Deuteronômio, né, passando por Levítico e Números, e a história continua partindo desse momento que o povo de Israel ainda nem era povo, né, eram os filhos ali de Jacó que estavam no Egito e tal. Só um minutinho. Ok. Vamos lá. Então, assim, você tem lá no Egito o povo de Israel, que na verdade não era povo ainda, mas era descendência ali de Jacó, dos seus filhos e os filhos dos filhos de Jacó, enfim, enquanto José ainda estava na governança do Egito. Passa-se um tempo, José morre, né, a dinastia, né, dos faraós ali do Egito, ela prossegue, e aí você tem um novo faraó, uma nova corte, enfim, que já não conhecia mais a história de José, já não conhecia mais a família de José, etc. E eles vendo que o povo hebreu, nesse período da história, né, que eles estão no Egito, eles começam a se multiplicar muito, eles então passam a escravizar o povo hebreu, né, e é de fato ali no Egito que eles tomam essa identidade mesmo de hebreu, né, desse povo hebreu, esse povo que será a nação de Israel, e eles passam a impor trabalhos forçados, enfim, colocá-los para trabalhar em trabalhos que nenhum egípcio queria fazer, sobre ali a vigilância de capatazes, enfim, oficiais que castigavam eles. A história, ela acho que é bem conhecida de todo mundo aqui. Então, foi nesse contexto que surgiu o povo de Israel. Ele de fato se cresceu, multiplicou, sendo escravo no Egito, né? E aí houve até algumas iniciativas aí do próprio faraó de mandar as parteiras chegar lá e mandar matar, e a criança nascer, se a criança fosse menino, elas tinham que matar, se fosse menina podia viver. E aí acabou que o faraó tomou essa iniciativa, mas não muda em nada a taxa de natalidade das crianças, elas permanecem vivas e crescem, etc. Até que o próprio rei toma a iniciativa de ele mesmo mandar um decreto, emitir um decreto, para que fossem mortas as crianças, né, filhos dos hebreus. E aí muitas crianças morrem, e aí a história de Moisés começa assim. E aí começa a, a lei, vamos dizer assim, né, com Moisés. Moisés foi um grande profeta, que ele foi salvo dessa morte aí, desse massacre que o rei promulgou para matar as crianças, de maneira que futuramente, lá na frente, Deus o levanta como um grande líder da nação de Israel. Então vamos seguir aqui.
Então, como a gente falou, a lei de Moisés a gente encontra aí nos 4 livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos dar seguimento aqui. Beleza. Então, como a gente já começou a falar aqui, então no Êxodo, pegando uns pontos aqui bem relevantes assim de Êxodo, né, fazendo um overview, nós temos ali no Êxodo a multiplicação do povo, como a gente falou, o nascimento de Moisés, e aí Moisés ele passa a ser criado pela filha do faraó, né, e até algumas teorias a respeito dela, de que ela foi uma importante imperatriz ali, né, no futuro, uma importante pessoa na corte de faraó, porque ela sendo mulher, né, a mulher naquela época não tinha nenhuma voz ou lugar de fala ou privilégios ou enfim, vezes de qualquer coisa, ela mesmo assim traz para dentro do palácio o filho de um hebreu, uma criança, né, de origem hebreia, vamos dizer assim, não sei se é o termo certo, e ela traz para dentro e se o faraó dissesse que sim ou que não, ele ia ficar com aquela criança e ponto final. E assim se fez. Então Moisés ele cresce no palácio, ele tem a melhor educação, ele tem de todo o cuidado, enfim, todo o aparato que uma vida de um príncipe poderia proporcionar para ele. Acaba que quando ele fica mais velho, descobre a sua origem hebreia, a sua origem da descendência de Israel, do povo judeu. Ele então passa a ver como é que eram os castigos do povo de Israel no trabalho diário deles, se fica indignado com aquilo, meio que nasce ali uma chama nacionalista em Moisés, vamos dizer assim, e ele levanta contra um feitor que estava ali maltratando um judeu, um escravo hebreu, né, vamos dizer assim, ele mata o cara e foge, né, depois que descobre que ele foi que descobriu do homicídio que ele causou, né, que ele fez contra um oficial egípcio. Nessa fuga de Moisés, ele foge para o deserto e conhece a filha de Jetro, né, conhece as filhas, né, de Jetro, serve elas com água no deserto, ela os rebanhos, depois Jetro o convida para morar com ele, trabalhar com ele, dá Zípora como esposa. E isso Moisés tinha 40 anos. Daí a 40 anos a posteriori é que o Senhor aparece para Moisés numa sarça ardente. E ele ali, então, faz ali o chamado de Moisés. O chamado para poder responder ao clamor do povo que estava no Egito sendo escravizado aí por 400 anos. Então Moisés tem todo aquele diálogo com Deus de que ele não se acha capaz, porque é pesado de língua, não sei o que, tal. Mas ele topa o desafio e chega lá no Egito, volta para o Egito, né? Então ele ali então começa uma campanha para libertar o povo de Israel da escravidão. Então Moisés ele chega lá e traz aquele argumento que o próprio Senhor deu, né? Você deve falar aos israelitas de que o Eu Sou te enviou, né? Para que ele então fosse assim legitimado, para que as pessoas dessem ouvidos a ele. E dentre outras coisas, né, que iriam legitimar ali, né, que o Senhor estava com Moisés, tinha o cajado dele que se tornaria em serpente, e logo depois foram as 10 pragas. Então Moisés chegou diante de Faraó por diversas vezes para poder pedir que o povo fosse ao deserto para prestar culto a Deus, né? E e o Faraó sempre negando, sempre negando, sempre negando. Então vem o episódio das 10 pragas, né? Então eu relatei elas aqui para a gente poder lembrar que teve águas transformadas em sangue, teve aquela infestação de rãs, piolhos, moscas, a morte dos rebanhos, houve as feridas purulentas, chuva de granizo, gafanhotos que devastavam as plantações, trevas sobre a terra. É interessante que nessa praga das trevas foram 3 dias que ninguém conseguia ver ninguém no Egito. Só havia luz no meio do povo de Israel. Interessante como é que há ali a separação das coisas, né? Não atingia ao povo de Israel. Isso aqui eu já vejo que lá na frente nós vamos também falar sobre como que o povo de Israel já estava aqui na verdade, né? Conhecendo o seu Deus. Porque o que eles tinham de referência era tudo aquilo que Abraão, Isaac e Jacó passaram para eles a respeito da adoração. Né? Até então, só fazendo um parênteses aqui, não havia nenhum tipo de padrão de adoração, não havia nenhuma forma de adoração. O Senhor, como nós conhecemos quando lemos o Novo Testamento, não havia nada para eles, nenhuma referência ou coisa parecida, era tudo muito novo.
né? Então, quando o Senhor mostra a sua grande mão promovendo esses prodígios, milagres, maravilhas, já era, uma certa forma, até se revelando ao povo de Israel, né, que sairia do Egito, então, como um Deus poderoso, né? Lembrando que o povo egípcio e os outros povos ao redor, onde Israel futuramente se estabeleceria, né, em Canaã, eram povos extremamente pagãos. Nós falamos isso na última aula. Então ali você tem vários cultos a várias divindades e cada uma delas você tem ali um significado. É o Deus da colheita, é o Deus da chuva, é o Deus da fertilidade, é o Deus da vida, enfim. Tem um Deus principal que criou todos os deuses e tudo. Então, o próprio Deus, o próprio Senhor, né, vai se mostrando por meio das pragas também, não só a Faraó, mas também ao povo hebreu, que ele era o Deus verdadeiro, que eles poderiam acreditar e principalmente temer a esse Deus, né? E tudo isso que aconteceu também, se você for ler o relato das 10 pragas detalhadamente, você vai ver que por diversas vezes o próprio Senhor diz que ele vai endurecer o coração de Faraó para que Faraó não deixe o povo sair. E isso foi propósito, né? Você pode ver como uma interpretação seria que Deus querendo mostrar e talvez até mesmo peitar os deuses do Egito por meio dessa afronta. Porque por mais que em alguns casos os adivinhos e os sacerdotes que frequentavam a corte de Faraó, em alguma medida eles conseguiam fazer alguns prodígios do que o próprio Senhor estava fazendo por meio de Moisés, mas esse fato de Faraó endurecer o coração e dizer não, e Deus, Javé, né, o Senhor fazer vários milagres e pragas, vamos dizer assim, né, acontecer, era para justamente muitas vezes peitar, no sentido assim, não vou dizer peitar no sentido chulo, mas no sentido de mostrar um desafio ao Deus egípcio ou aos deuses egípcios e mostrar assim a sua superioridade. Porque o discurso da época, certamente, era que Faraó tinha... Faraó era a representação do Deus principal egípcio, não me recordo agora o nome, na terra. Então era o próprio Deus na terra. Então o Senhor, quando desafia o Faraó, vamos dizer assim, com todas essas pragas, ele está mostrando o verdadeiro Deus, né? Que Faraó não podia fazer nada com relação a isso. Ele não tinha escapatória, ele não tinha força nenhuma. Isso conscientizou o povo de Israel de quem era o Deus deles, né? Então, muito importante aqui, nisso que eu estou comentando, porque mais na frente nós vamos falar que nós estamos aqui comentando de uma nação, vamos dizer assim, de um povo, que na verdade começou a ter cara de povo diante de uma escravidão. Até então eles eram família, que foram crescendo, todos descendentes de uma mesma origem, até então que quando escravos foram identificados como hebreus, então tomou uma certa identidade de povo, e era um povo escravo. Era um povo que estava sujeito à lei egípcia, né, aos juízes egípcios, à monarquia egípcia, ali, ao reinado egípcio. Então, quando eles saem do Egito, quando a lei é dada ao povo por meio de Moisés, é que eles então começam a tomar forma de nação como o Senhor deseja. Lembrando que aqui nós temos vamos dizer assim, quase que o cumprimento da promessa a Abraão, porque o povo aqui, até Deuteronômio, eles estão prestes a entrar na terra. Então nós estamos aqui fazendo o prenúncio do cumprimento da promessa do Senhor a Abraão. Tornar uma grande nação, dar uma terra, e todas as famílias seriam abençoadas. Então aqui nós estamos nesse prenúncio do cumprimento aí da tomada da terra. Então vamos dar seguimento aqui. Então, depois das 10 pragas, então o faraó, de fato, libera o povo para poder ir adorar no deserto. Acaba que o pessoal sai do Egito, então, com despojos. O próprio faraó ordena que os egípcios deem utensílios de ouro, etc., para que todos os israelitas, tipo assim, pegue e some daqui, mete pé, não quero vocês aqui mais. Depois da última praga, que foi bem pesada, né, com a morte dos primogênitos. Então eles vão, atravessam o Mar Vermelho e seguem caminho para o deserto. E aí aqui nós temos agora uma etapa da história que ela é, digamos, um marco na vida da nação de Israel. Ela é um marco da lei, vamos dizer assim, e também todo o Pentateuco
né, vamos dizer assim, a parte da lei, né, de Êxodo, Deuteronômio, ela, alguns teólogos dizem que ela se resume, digamos assim, a história, né, do povo de Israel, ela se resume do antes, né, do Sinai, a respeito da lei, né, e tudo que vem depois se remete à lei que foi dada no Sinai. Então, quando o pessoal chega no povo de Israel, chega no Monte Sinai, mais pra frente vai ter um mapinha para poder dar uma localizada, o povo já caminhou bastante, coisas que, se eu não me engano, foram 3 meses de caminhada, até que ele chega no Monte Sinai, e aí eles recebem uma orientação do Senhor para que se purificassem, para que se lavassem. Você pode ler isso no versículo, no capítulo 19 de Êxodo e 20, né, onde o Senhor lhe relata a entrega, né, da lei, as tábuas da aliança, as tábuas com os 10 mandamentos e tal, todo aquele episódio. Então o Senhor dá uma ordem para Moisés falar ao povo para que eles se consagrem, para que ninguém suba no monte enquanto o Senhor estiver lá com Moisés. E ali acontece um marco na história do povo hebreu. Então, como eu estava falando, você tem uma multidão de pessoas que estava no Egito, e mais para frente nós vamos ver essa quantidade. No livro de Números eles têm ali 2 recenseamentos, né? Então os homens a partir de 20 anos para cima que foram contados, né? Obviamente fora mulheres e crianças, deu aí em torno de 600 mil pessoas, 600 mil homens acima de 20 anos prontos para a guerra, né? E há pessoas, há teólogos que estimam aí algo em torno de 3 milhões de pessoas deixando o Egito e vagando pelo deserto, né? Então, muita gente. Então, nós temos ali no Sinai esse momento que o povo sai do Egito, ainda pessoas, um aglomerado de pessoas originárias da mesmos pais, assim, da mesma família, e eles começam a ter cara de nação a partir daqui, vamos dizer assim. Porque aqui eles recebem algo como se fosse uma constituição. Eles não recebem apenas algo do ponto de vista religioso, mas eles recebem algo aqui do ponto de vista de moral e de civil, né? Há algumas classificações que a gente pode falar da lei mosaica, né? Você tem a lei cerimonial, a lei moral e a lei cerimonial, moral, religiosa, né? Então você tem aqui um conjunto de leis, eu poderia até dizer também uma lei cívica, da conduta, com relação aos negócios, a perdão de dívidas, trato com escravos, empréstimos, enfim. Há uma série de leis aqui, né, e também ao longo desses livros, né, que relatam a lei, você vai ver Moisés levantando pessoas ali, inclusive ouvindo o conselho de Jetro, que julgasse as causas das pessoas ao longo dessa migração, até que ele se estabelecesse na terra como nação. Então Moisés ele estabelece juízes, né, dentre o povo. Então, nesse momento do Sinai, é onde literalmente acontece ali uma entrega, podemos dizer assim, de uma constituição. Então, se a gente fosse conversar com um antropólogo, né, a gente teria aí várias características que a gente poderia identificar uma nação, uma cultura. Né? Dentre elas a gente pode falar de língua, a gente pode falar de rituais, a gente pode falar de costumes, a gente pode falar de dança, a gente pode falar de música, e etc. Mas algo que norteia de fato o estilo de vida de algumas pessoas, de nações, vamos dizer assim, é a sua forma de viver, obedecendo ou não, né, alguma lei que é imposta, seja ela pelo Estado, ou no nosso caso aqui, seja ela dada pelo Senhor. Lembrando que nesse momento, a partir desse momento, até quando Saul ele é levantado como rei, nós estamos falando de um período bem longo da história. Israel pode se entender como uma nação teocrata, ou seja, é o próprio Deus quem lidera a nação, né, politicamente falando. Então, por mais que Deus ele tivesse Moisés como um profeta, né, ou talvez até mesmo ali um sacerdote junto com Arão, você vai ver nos relatos aqui de Levítico e de Êxodo, que por diversas vezes Moisés ele aparece fazendo performando alguns atos ali que seria bem relacionado ao sacerdócio também. Então você tem uma pessoa de referência que ela em diversos momentos lidera o povo, mas ela não tem ali nenhum atributo ou nenhum reconhecimento da nação como um líder político, como um rei, por exemplo, como um governante. Ela tem ali eles como uma representação, um líder dado por Deus, assim como foi com Samuel. Também era um sacerdote, né? Um profeta, podemos dizer assim. Profeta, na verdade. Samuel foi um profeta que ele tinha ali a voz de Deus na nação.
Então o que ele falava, o povo baixava a cabeça, entendia e obedecia. Então ali, até Samuel, a gente consegue ver meio que uma governança teocrata. Então, por que isso é importante falar? Porque nesse momento, quando o Senhor entrega a lei ao povo de Israel, no Monte Sinai, o Senhor chama Moisés e fica lá com ele 40 dias. E no Monte Sinai acontece ali aquela nuvem que toma conta do monte, tem trovões e relâmpagos e fogo, aquela coisa assim, cabulosa. Parece que o apocalipse aconteceu no Monte Sinai. E Deus assim mostrou ao povo de Israel, mais uma vez, o seu poder, para que eles temessem ao Senhor e vissem, visualmente, literalmente vissem, que Deus era real. Não precisaria fazer imagens como havia nos povos ao redor. Então ali o Senhor começa a, de fato, delimitar ali o estilo de vida, a cultura que seria o povo de Israel, voltado diante de uma sociedade teocrata. E por que isso? Porque se você observar a lei, basicamente a rotina de vida do povo de Israel, não vou dizer rotina, mas assim, tudo que envolvia sacrifício, oferta, as festas, o culto ao Senhor, tudo, absolutamente tudo girava em torno do tabernáculo. Então ali quando o Senhor dá no Monte Sinai, ali no Êxodo 19, 20, não é só os 10 mandamentos, então toda a lei o Senhor entrega a Moisés. Então tudo é que você vai ler, se você for ler, Moisés ele passa 40 dias no Monte Sinai e ele começa a escrever a lei ali, Deus dá a lei para ele, na verdade, né? Nesses 40 dias, então a gente está falando aí do capítulo 19 até o capítulo 32, se eu não me engano. É onde vem o episódio do bezerro de ouro, que ele desce do Monte Sinai e encontra o povo festejando, fazendo aquela farra toda com o bezerro de ouro que Arão deu ao povo. Né? Fez o bezerro de ouro com os utensílios que eles tinham lá de brincos, etc. Então, Moisés passa ali aproximadamente 13 capítulos do livro de Êxodo no monte, ouvindo do Senhor a lei. E essa lei, Moisés ele quebra ali a tábua da lei com raiva e tal, e dá aquela revolta com o povo de Israel ali, e volta para o monte e recebe novamente ali a tábua da lei de novo. E a lei, se você for observar, ela não se limita nesses 13 capítulos que ele esteve no monte. Todo o livro de Êxodo ela vai sendo relatada, e também no livro de Levítico. Mais uma vez nós vamos falar sobre isso. Mas só para fechar esse ponto agora dessa questão de nação, então ali você vê no Monte Sinai onde começa a desenhar um estilo de vida, um estilo de adoração, um estilo de conduta para as pessoas da nação de Israel. E, como todos nós sabemos, a nação de Israel é uma nação que Deus escolheu para levar o nome dele. Então, ele tinha ali padrões a ser estabelecidos de adoração, de conduta, relações até sexuais, ele estabelece padrões com relação aos alimentos que eles comeriam, sobre as festas que eles fariam, enfim, há uma série, como lidariam com doenças, como lidariam com a questão até do ciclo menstrual. Deus ele se preocupou em dar instruções a respeito do ciclo menstrual das mulheres, ele dá instruções a respeito de como comer. Então ali ele está gerando, como se fosse a primeira constituição do povo, mas ele está gerando identidade no povo de Israel. Então você vê que ali é onde é uma mudança, uma virada de mesa, vamos dizer assim, de um povo que era escravo, que comia o que dava, trabalhava sob um jugo pesadíssimo e passa a ser nação. Então vamos seguir para a gente não delongar nesse tópico. Mas eu quero deixar assim, eu estou falando bastante sobre isso para tentar deixar o mais claro possível de que esse momento da lei não é apenas um conjunto de regras seco, toma, me obedece, é obrigado. Mas aqui existe uma série de significados por trás que ele traz ali esse entendimento do que a lei está trazendo ao povo de Israel. Então aqui 40 dias no monte, o bezerro de ouro. E tínhamos ali também, né, a glória do Senhor, que encontrava, que por várias vezes a gente vê no tabernáculo, na tenda do encontro, ela guia o povo no deserto. Então Então fechamos aqui Êxodo, vamos para Levítico. Levítico é o livro, né, que dá seguimento à entrega da lei. Então se você ler Levítico, né, eu coloquei aqui alguns pontos principais aqui, né, alguns capítulos principais de Levítico, e você vai ver que ele tem uma série de leis, de continuação de leis a respeito da adoração. Lembrando que, fazer um parênteses aqui muito importante, os patriarcas, quando o Senhor os chamou, tanto Abraão quanto Isaac quanto Jacó, eles foram tiveram um caráter bastante peregrino.
Então eles rodaram muito aquela região do Antigo Oriente Próximo, a Crescente Fértil que nós falamos, inclusive o Egito, e voltaram para Canaã, etc. E eles, em diversos momentos, levantaram altares. Em diversos momentos, eles prestaram culto ao Senhor. E se você observar na lei, agora as coisas são diferentes. Agora o Senhor está padronizando o que Ele quer da sua nação, do povo que vai levar o seu nome. Então você vai ver que o Senhor estabelece o tabernáculo. Ele estabelece ali, das 12 tribos de Israel, ele estabelece uma tribo para que fique dedicada exclusivamente aos cuidados e aos ritos, né, que seriam executados no tabernáculo. Ele dedica uma tribo exclusivamente para o trato sacerdotal, que é a tribo de Levi. Então você vê que em Levítico, né, e o próprio Êxodo, o Senhor já estabelece o tabernáculo, ao povo de Israel tem ali as instruções de como fazer o tabernáculo, os tecidos, as cores, os utensílios, as mesas, as bacias, os aparatos para poder queimar as ofertas, o incenso, a arca da aliança, o lugar do santo do santo, como é que deveria ser feito, enfim, há toda a instrução a respeito disso. E em Levítico você tem ali o relato de como que a dinâmica do... Pessoal, está alguém com o microfone aberto aí, se puder mutar, por favor. Só um segundo. Espera aí, pessoal, só um segundo. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Vamos lá. Então a gente tem ali Levítico ainda, né? Nós temos ali então toda essa questão da lei com a dinâmica para os sacerdotes. Então você tem aqui os capítulos, por exemplo, do 2 até o 7, falando das ofertas. Aí você tem a oferta de cereal, a oferta de comunhão, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa. Ele detalha bem discriminadamente ali como é que se caracteriza cada uma. Você tem detalhes sobre o ofício sacerdotal, sobre as roupas do sacerdote, a estola sacerdotal, aquele colar, né, que tinha as 12 pedras ali representando as 12 tribos de Israel. Você tem como seriam os sacrifícios. Enfim, há uma série de legislação. Então, no Levítico, a gente pode entender como é que seria a dinâmica do sacerdócio, a dinâmica de como seria o tabernáculo. E por que o tabernáculo é importante? Voltando a falar dos patriarcas. Os patriarcas, então, levantaram alguns altares no período que eles estavam fazendo a jornada deles, né, indo a Canaã ou migrando de Canaã para o Egito enquanto tinham fome, etc. E você vê diversas vezes eles levantando altares. E você vê também futuramente nas histórias dos reis de Israel de vários postes ídolos, de vários altares a Baal, que o povo de Israel, cometendo o pecado da idolatria, eles levantaram no próprio território de Israel. Ou você vê também os próprios povos ao redor, como os heveus, jebuseus, amalequitas, enfim, amorreus, eles tinham esses postes, ídolos ou outros templos, ou outras formas, outros altares, formas de adoração que eles ali prestavam culto aos deuses deles. Então, quando o Senhor estabelece o tabernáculo, ele tem o objetivo de centralizar a adoração nos sacerdotes. Ele tem o objetivo de que o povo de Israel ele focasse no tabernáculo como local de adoração, como local onde as ofertas seriam queimadas, os incensos seriam acesos, onde haveria os rituais, onde seria ali aspergido o sangue para purificação de pecado, e etc, etc, etc. Então, você tem ali uma série de padronizações que o Senhor dá em volta do tabernáculo, com o objetivo de centralizar a adoração e tudo mais. Então, todo o dever sacerdotal está sobre a tribo de Levi, como a gente falou. Levítico tem esse nome aí por conta disso mesmo, dessa representação da tribo de Levi. E a gente segue aí. Como a gente falou, então o Senhor se preocupou em dar leis assim, até de relações sexuais ilícitas. Ele legitima ali como é que deveria ser as relações sexuais. Deus, com a lei, ele está trazendo uma orientação em áreas assim, gerais e diversas, específicas para o povo de Israel, para tornar ali uma identidade ao povo. Em Números, como o próprio nome já diz, o nome traz a verdade, né, esse número aí, inclusive, porque é nesse livro que ocorre ali 2 recenseamentos. Então, logo no capítulo 1, a gente tem ali o recenseamento de Números, né, e além dele trazer o recenseamento, ele também relata ali, como a gente pode ver aqui no tópico de baixo, a jornada do povo de Israel no deserto.
Então você tem aqui o recenseamento, então a gente pode ver aqui que quando o povo de Israel saiu do Egito, ó, no versículo de números 14, números 1, 44 e 46 diz, ó, esses foram os homens contados por Moisés e por Arão, e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando sua família. Todos os israelitas de 20 anos acima que podiam servir no exército foram contados de acordo com suas famílias. O total foi 613.550 homens. Ou seja, então esses são só os homens aptos para a guerra, fora mulheres e crianças, idosos, etc. Essa galera toda, como eu falei, alguns teólogos estimam aí que, acrescentando estes, a gente está falando de algo em torno de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Alguns, né, trazem esse número bem alto, mas não tem como provar nada, não tem como garantir essa quantidade, são estimativas. Então, Números, ele começa o texto do livro com esse recenseamento, e Números relata a história do povo de Israel no Egito. Então você tem ali, acho que a história assim, mais marcante do livro, que é quando Moisés envia 12 espias, cada um de uma tribo, para conhecer a terra de Canaã, e ver se a terra é boa realmente, se é aquilo mesmo, ver as fraquezas da terra, e voltar com essa informação para que eles se organizem e ataquem para poder tomar posse da terra de Canaã. Todo mundo a gente conhece aqui a história de Josué e Caleb, né, que foram das 12 tribos, foram os únicos dois que trouxeram boas notícias ali a respeito da terra e motivou o povo a de fato ir para cima e conquistar a terra. Outros 10 espias disseram que não teria como, eles temeram invadir a terra e enfim, isso causou ali uma certa murmuração, né, como está aqui no capítulo 14, ele está aqui, ó, a murmuração de toda a nação de Israel. E até chegar aqui, o povo reclamou muito, tá, pessoal? Reclamaram bastante, porque não tinha água, porque não tinha comida, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo. E diversas vezes o Senhor quis acabar com o povo de Israel no Egito, e Moisés, ele intercedeu por diversas vezes para que o Senhor não fizesse aquilo, e ele prosseguisse e permanecesse com o plano de fazer da descendência de Abraão, Isaac e Jacó ali a nação poderosa que ele tinha prometido e tal. E Deus, pela sua misericórdia e graça, não destruiu o povo por diversas vezes. Então você tem o número 16, a rebelião. Aqui são algumas revoltas, né, que o povo fez contra Moisés nesse período de 40 anos no deserto. E os 40 anos no deserto foi por quê? Justamente aqui no números 14 ocorre uma murmuração por causa do que os espias trouxeram de informação da terra. Então 2 foram a favor, que foi Josué e Caleb, e o restante dos outros 10 temeram, não quiseram ir. E aí então o Senhor, o povo reclamou, murmurou a eles lá, queriam voltar para o Egito, queriam voltar para o Egito. E aí o Senhor deu a declaração em números 14:33, que foi o seguinte: os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Ou seja, apenas a família de Josué e Caleb, que foram a família que foi preservada pelo Senhor aí para chegar na terra prometida. Os outros 10 espias, as famílias deles, os clãs deles, as tribos deles, todos pereceram no deserto. Então foram 40 anos por conta dessa murmuração. Tá, mas aí eu coloquei esse mapa aqui até para comentar rapidamente sobre um tema aqui, que é o seguinte. Aqui embaixo está o Monte Sinai, tá, onde o povo de Israel recebeu a lei. Né? Moisés nos encontrou aqui. Mas se eles estavam indo para Canaã, eles atravessaram o Mar Vermelho mais ou menos por aqui, nessa região, por que eles não foram então diretamente para cá, para essa região, pegaram essa linha reta aqui, ou por que eles não foram por esse caminho, que foi muito provavelmente o caminho que Abraão passou quando ele chegou no Egito, ou quando Isaac foi para o Egito, ou para o povo de Israel, né, os filhos de Jacó, quando foram para o Egito. Né, existem algumas teorias, né, que foi de alguns teólogos, alguns estudiosos, que eles dizem que foi propositalmente Moisés tomou o caminho mais longo, o pior caminho, o caminho mais difícil, basicamente por 2 motivos. O primeiro, para que o povo de Israel, ou três motivos na verdade, 3 motivos. O primeiro deles, para que o povo de Israel, se tomasse esse caminho por cima aqui, eles estariam indo em direção a uma região onde os filisteus habitavam. Então eles poderiam ali de cara encontrar uma resistência e já se envolver algum conflito, e o povo ter medo e querer voltar para o Egito, que já era a rota comercial tradicional. Né? Muito embora o povo de Israel, ao longo do período deles no deserto, vocês podem ler o relato do Levítico e Êxodo, eles tiveram algumas guerras, alguns conflitos ali, alguns pequenos
embates, eles são vitoriosos em um, eles perdem em outros, né? Mas assim, esses embates que eles evitam aqui seriam embates bem assim, decisivos para eles permanecerem ou não na sua caminhada até Canaã. Outro motivo seria que se eles fossem por essa rota também, ou por uma rota similar a essa, eles poderiam encontrar algumas regiões ainda sob o domínio egípcio, então eles poderiam encontrar resistência dessas regiões, essas regiões, informar ao povo egípcio, e os que sobraram, né, que não morreram no Mar Vermelho, poderiam voltar e tentar matá-los, guerreá-los, tomá-los como escravos novamente, eles se renderem e voltarem a ser escravos, porque a murmuração era muito grande, porque no Egito tinha cebola, tinha repolho, tinha carne, tinha isso, tinha aquilo outro, no deserto não tem nada, eles querendo voltar para o Egito. Então, tem essa terceira rota, que seria o caminho aqui embaixo. Então a gente falou aí por conta dos filisteus, falamos por conta do povo egípcio, e por conta dessa própria vontade do povo de Israel de querer voltar para o próprio Egito, por murmuração, que foi que aconteceu várias vezes ao longo do caminho no deserto. Então, há quem diga que essa rota foi também com essa estratégia. Então aqui embaixo, uma rota completamente avessa do caminho para Canaã, é que o Senhor entrega então a lei a Moisés. Eles partem então daqui e ficam vagando no deserto por 40 anos. Só fazendo uma outra informação aqui a respeito desse episódio dos espias na terra, né? Então, em Números 14, os espias vão, verificam a terra, e os 10 que dizem que não tem como, que não vai dar certo a invasão, o Senhor então dá essa declaração em Números 14, dizendo que eles vão ficar 40 anos no deserto vagando, porque eles não tiveram fé, não quiseram confiar no Senhor. Então, o Senhor dá essa declaração para eles, e esse pessoal que ficou resistente a invadir a terra e se rebelou, murmurou e houve essa declaração, essa maldição, vamos dizer assim, para ficar 40 anos no deserto, eles de alguma forma querem então se retratar com o Senhor, vamos dizer assim, e sobem para poder atacar os amalequitas. Só que essas pessoas, a Bíblia não fala a quantidade, tomam de fato, sofrem uma derrota muito grande dos amalequitas. Então eles voltam, né, os amalequitas os perseguem até uma outra região, assim, querem acabar com eles. Ou seja, não adianta eles irem para lá para poder tentar voltar atrás ou mostrar que mudaram de ideia. Não adianta, é necessário ter a orientação do Senhor, eles irem para a guerra com a Arca da Aliança, os sacerdotes consultando ao Senhor, etc. Então foi um episódio de derrota para o povo de Israel, mas que os ensinou esse ensino aí com relação ao temor ao Senhor. Números, né, voltando aqui, tem mais uma revolta, né, que o povo fez contra Moisés. Eu sei que são só algumas, tá, pessoal? Se você ler, você vai encontrar outras lá. Esse aqui foi um caso da serpente de bronze. O povo mais uma vez murmurou contra Moisés e Arão, e o Senhor então envia serpentes para que eles fossem picados ali, envenenados. Então Moisés, né, pela graça do Senhor e pela misericórdia, volta e constrói uma serpente de bronze, levanta, e que olhar seria curado das suas picadas. E aí, mais para frente, no livro de Números, a gente encontra um recenseamento, mais uma vez, e você vê que a contagem foi de 601.730 homens. Também naquela classificação de 20 anos para cima, aptos para a guerra e tudo mais. Só que nesse segundo recenseamento já é feito de forma diferente. Então ele faz o recenseamento da nação como um todo, encontra esse número, ele faz o recenseamento dos levitas separadamente. E os levitas, a contagem das pessoas já é feita diferente, como a gente pode ver aqui nesse versículo de Números 26 e 62. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, que foram contados, foi de 23 mil. Ou seja, era mais de 20 anos para cima, foi de quem recém-nascidos. Né? Então, até explica aqui, eles não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam a herança entre eles. Né? E só uma outra informação aqui importante, pessoal, no livro de Números você vai encontrar a divisão das terras, né, as etapas das viagens, cada etapa que o povo de Israel fez, de qual cidade foi para qual cidade e tal, e esse caminho todo aí. Isso está no capítulo, se não me engano, 32 ou 33. Deixa eu só confirmar aqui rapidamente. Capítulo 33, vai ver as etapas da viagem. Fala exatamente as cidades que eles passaram, o caminho que eles percorreram. E aqui também há a divisão das terras. Se você ler relato no número, você vai ver que as tribos de Ruben, de Gade, elas se estabelecem antes do Jordão. Na história do povo de Israel, a gente vai ver que eles também atravessam o Mar Vermelho, eles atravessam também o Rio Jordão para chegar em Canaã.
E lá ocorreu mais uma vez a distribuição das terras, etc. e tal. E é interessante notar que antes da distribuição das terras, enquanto eles estavam no deserto, as tribos elas se organizavam em volta do tabernáculo. Então havia as tribos que ficavam ao norte, ao sul, a leste e a oeste do tabernáculo. Ou seja, havia todo um significado em cima disso e tudo mais. Então, Números encerra nesse final aí com as etapas da viagem. E nós vamos agora para o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, eu fiz assim uma forma bem resumida aqui da explicação dele, porque Deuteronômio, ele basicamente, isso a gente vai ver, uma revisão de tudo aquilo que foi entregue no livro de Êxodo, de Levítico, da lei. Então aqui já seria bem próximo ao povo de Israel chegando na Terra Prometida, entrando em Canaã. Aqui é Moisés fazendo os seus últimos discursos, como fazendo ali uma revisão daquilo que foi dado pelo Senhor através dele, da lei. Então ele fala sobre a lei mais uma vez, ensina sobre a lei, reforça os pontos, conta alguns casos de guerra que aconteceram ao longo da trajetória do deserto, porque a gente está falando em torno de 40 anos. O povo, a galera que saiu do Egito, antes de sair, inclusive, eles celebraram a Páscoa, tem todo aquele significado, aquele ritual. No deserto, toda uma geração morreu. Então, a geração que recebeu a lei, por exemplo, lá no Monte Sinai, esteve prestes a entrar na Terra Prometida, é uma geração que não existia mais. Era uma geração que já tinha morrido, então foram os filhos e netos destes que estavam ali, recebendo de Moisés as últimas instruções dele. Então, talvez até por isso que houve ali o segundo recenseamento, né, de números ali, como a gente leu. Então já tinha uma outra população, um outro grupo de pessoas para entrar na Terra Prometida. Então Moisés ele reforça ali a lei. E na lei você vai ver, né, que existe ali uma série de solicitações ou de instruções para que a lei fosse repetida diversas vezes, diariamente, frequentemente, para que ela jamais fosse esquecida, para que inculcasse aquilo na cabeça dos pais, inculcasse nos filhos, ensinasse o caminho que deveriam andar, etc., para que não se esquecesse. E aqui nós estamos falando de uma população que quase ninguém lia e escrevia. Era uma tradição oral. Então você tinha ali a lei escrita que os sacerdotes tinham, né, acesso, vamos dizer assim, as tábuas da aliança, mas não era algo distribuído ao povo. Então havia ali a necessidade de cada um falar e repetir para que a lei não fosse esquecida, para que aquela cultura, aquele padrão de vida permanecesse alicerçado no povo de Israel. Então o Deuteronômio ele traz essa revisão de toda essa lei que foi dada. Então, pessoal, para a gente poder finalizar aqui, só quero reforçar alguns pontos importantes dessa parte da lei mosaica. Né? A teologia chama de lei mosaica porque foi o próprio Moisés, obviamente, né? Foi quem deu a lei ao povo por meio do que o Senhor o entregou. E Moisés ele é tido aí como um dos maiores, né, para o judeu, ou o maior profeta até então, porque ele entregou aquilo que eles veem como o próprio Deus, como se a lei fosse o próprio Senhor. Né, como se fosse a identidade do povo deles, a identidade do povo judeu. Né? Então, assim, a lei ela tem uma preciosidade, especialmente para o povo judeu, uma preciosidade valiosíssima. E aqui, na história do povo de Israel, né, a gente falando aqui de Israel não mais de judeu, né, o judeu toma essa conotação de judeu, ela passa a ser mais forte lá na frente, quando ocorre ali a divisão do reino do norte e do sul, né, com o reinado, quando Salomão morre, né, o seu filho divide o reino, Roboão. Então ele ali tem o reino do norte, o reino do sul, e aí começa a ver aquela reino do norte ele completamente cai na idolatria e se mistura com outros povos, é subjugado por outros povos, enquanto a nação ali de Judá e de Dan, se não me engano, a tribo de Dan, Judá e Dan, eles permanecem ainda mantendo as leis do Senhor, então ali começa a vir uma segregação e chama-se de judeu. Né? Mas lá na frente isso acontece. Então, para o povo de Israel, como uma nação, ainda as 12 tribos ali coesas, a gente tem aqui, então, na lei a entrega do como é que nasce aqui, começa a nascer com a lei a identidade nacional de uma sociedade teocrata, né, que Deus é quem de fato lidera a nação por meio do seu profeta Moisés. E a lei é um código de ética, de vida, de conduta, de ritual religioso, ritual, enfim, cívico,
né, a moral. Então nós temos aqui um conjunto de conhecimento, de estilo de vida a ser seguido por toda uma nação. Então é muito importante entender que às vezes a gente olha assim, mas o povo caiu, o povo se esqueceu, o povo não fez, o povo teve idolatria, etc. e tal. Mas está falando aqui de uma nação que ela está nascendo. Né? Nós estamos aqui implantando, é como se o Senhor estivesse implantando uma cultura no meio de um povo. Então é algo que não é assim, da noite para o dia, demora tempo. Então a lei ela tem todo esse valor, todo esse peso, toda essa consideração, essa riqueza que foi dada pelo Senhor ao povo para poder gerar essa identidade e o Senhor ser conhecido por meio daquela nação. Então Israel tinha o dever e o privilégio de tornar o Senhor conhecido por meio de obediência a essa lei. Então todo esse conceito que foi dado pelo Senhor aqui era com o objetivo de tornar uma nação coesa, uma nação que tinha um estilo de vida que glorificasse o Senhor naqueles moldes, naqueles termos, nos rituais, nas festas, nas ofertas, enfim, nos rituais do tabernáculo e tudo mais. Então é muito importante a gente entender que, como a gente está falando aqui da história do cristianismo, perdão, nós estamos falando de uma etapa que é onde a religião, vamos dizer assim, ela começa a ser padronizada, ela começa a ser estabelecida. Como a gente falou, por mais que houvesse no passado vários rituais que eram feitos de maneira isolada, de maneira da forma que cada patriarca achava que deveria fazer, aqui nós começamos a ter uma padronização do ponto de vista religioso. Uma sociedade que ela está sendo estabelecida como nação e tendo padrões de ética, padrões de vida, padrões religiosos a serem seguidos. Então, a nossa fé ela perpassa pela lei. Por mais que hoje no cristianismo nós não seguimos a vera, cada ponto e vírgula que a lei determina, porque ela foi dada e o próprio Senhor Jesus cumpriu, nós lá na frente vamos falar mais um pouco sobre isso, ela tem o seu valor e o seu significado de forma incrível, para que nós possamos entender a nossa história, a nossa origem, tá? Dentre outros valores. Então, a lei, a nossa história a história cristã, ela perpassa por aqui. Porque o próprio Jesus não jogou fora nada disso, ele cumpriu tudo isso. Então, a gente sabe, a gente entende, então, a gente pode entender, então, que a lei tem o seu papel de forma valiosíssima na nossa história. Então, nós, quanto cristãos, precisamos entender, estudar e compreender essa lei para que possamos entender que a nossa origem, vamos dizer assim, a nossa fé, ela não foi dada do zero a partir de Cristo, né? Até porque o que fundamenta vamos dizer assim, o Jesus ser o Messias, Jesus ser aquele que havia de vir, o Filho de Deus, é a própria lei e os profetas. Então eles legitimam a divindade de Jesus e o ministério de Jesus. Então a lei como um todo, ela tem um pano de fundo para nós hoje do que é a nossa fé. Então, pessoal, essa aula eu queria muito focar nesses quesitos que a gente falou aqui, desse entendimento, dessa identidade do povo de Israel, que a lei traz, que a lei determina. Fora outras atribuições que a gente poderia aqui trazer, né, de entendimento. Mas para seguir nossa linha de raciocínio histórica, é muito importante entender que a lei ela veio para trazer uma identidade do povo de Israel, para você tirar um povo que não tinha nada, era escravo, torná-lo uma nação independente, teocrata, que havia ali uma lei, agora um código de conduta, de moral, ética, etc., cívico, para que ele pudesse, então, ser uma nação, entendeu? Da propriedade privada, etc., enfim, tudo mais. Então, assim, a lei ela vem para trazer uma série de conjuntos culturais, ensinos e festas, etc., para o povo de Israel. Então, nesse momento da história, a gente está falando de uma nação que está prestes a tornar ali, né, mais uma parte da nação do cumprimento da promessa do Senhor a Abraão, que toma posse da terra de Canaã. Isso nós vamos ver na próxima aula, como é que foi ali o período dos juízes, né, começando ali com a tomada da terra com Josué, sendo ali quase que um general, né, com todos os conflitos e guerras que acontece ali para entrar em Canaã. Então, assim, é muito importante entender que esse povo que vai tomar posse da terra, então o povo está começando a se construir como nação, como identidade. Perdão. Então é isso. Então, para a aula de hoje, pessoal, é isso que eu tinha para poder compartilhar com vocês. Né? Vamos encerrar por aqui.
Só recapitulando, a gente conseguiu gravar a aula de hoje, graças a Deus. Então eu vou publicar lá no grupo link para que você possa ver depois ou compartilhar com quem queira trazer, né? Queira ouvir desse assunto. Eu vou passar também depois o link do dever de casa, mais uma vez. Eu tenho visto que algumas pessoas têm respondido. Muito bom. Continuem. O dever de casa, pessoal, ele é para basicamente para que você, né, ouvindo essa aula, reforce o seu conhecimento, tenha a oportunidade de assimilar o que está sendo dito, para que você cresça. Então, assim, os objetivos dessa aula são sempre compartilhar conhecimento para que você seja, aí receba conhecimento, conteúdo, gere curiosidade em você. Nós, por exemplo, aqui não passamos em nenhuma lei, nem nada, nenhum trecho da lei de forma detalhada. Mas o objetivo dessa aula é para que gere curiosidade de você, para que você possa ler sobre, pesquisar sobre, entender mais sobre a lei. Então nós estamos falando aqui de forma bem resumida para tratar sobre o contexto histórico, a história do povo de Israel, o cristianismo, o que isso afetou o cristianismo, o que isso tem a ver com o cristianismo. Então quando a gente fala da história, a gente acaba falando de forma bem resumida. Mas o objetivo é que você gere curiosidade em você, que você vá atrás de conhecimento e cresça, e que você tenha aí mais desenvoltura, habilidade com a palavra em si. Tá bom? Então, pessoal, eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Vamos fechar a aula de hoje por aqui. Então, só recapitulando, vou mandar o link do YouTube no grupo até amanhã de manhã sem falta. E dever de casa também, para que eles possam fazer, exercitar aí sobre o conteúdo de hoje, beleza? Pessoal, se vocês quiserem dar algum feedback da aula, se está rápido, se está devagar, se está pouco conteúdo, está muito conteúdo, eu peço, por favor, que vocês me mandem no privado. Vocês têm meu contato lá no grupo que a gente criou do curso aqui. Manda para mim lá alguma sugestão que vocês tenham, feedback, se está ok, se não está, só para a gente poder cadenciar aqui as aulas para que seja um tempo agradável, para que todo mundo participe e seja aqui de alguma forma edificado, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Abraço.